Olá pessoal, tudo bom? Então vamos começar aqui um novo conteúdo. A gente vai começar agora com o estudo das matrizes, tá? Bom, inicialmente, introduzindo, tem várias situações em várias áreas da ciência, que as informações são apresentadas na forma de uma tabela. Então, tenho aqui uma tabela, Tabela, todo mundo sabe o que é. E essa tabela, ela é formada por linhas e por colunas, tá? Então, cada partezinha horizontal é uma linha e cada divisão na vertical é uma coluna, Então, nós temos as linhas e as colunas. Bom, por que a gente monta uma tabela? Porque é muito organizado, E isso aqui ainda facilita nesse caso eu tenha que fazer vários cálculos com as informações aqui, Pega o Excel, por exemplo, é muito fácil organizar as informações numa tabela e fazer cálculo com os valores que estão aqui, Se eu pegar apenas os valores que eu tenho ali, eu tenho uma matriz, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tabela que me mostra a quantidade de alguns modelos de motos vendidas no primeiro quadrimestre, que é um período de 4 meses, de um certo ano numa loja. Então, se eu pegar e olhar aqui, no mês de fevereiro, foram vendidas 36 motos do modelo 2. Aqui eu tive o cruzamento de uma linha com uma coluna. Então, eu tive aqui 36 motos do modelo 2 no mês de fevereiro. Aqui, quer dizer que eu tive no mês de abril 10 vendas do modelo 3. Então, pode ver como que as informações ficam bem organizadas nesse formato. Cada número representa a quantidade de motos vendidas de acordo com o modelo, na linha. E o mês na coluna, cruzamento de linha com coluna. E se eu destacar a parte numérica da tabela, eu tenho o que é chamado de matriz. Ou seja, a matriz é esse conjunto de números aqui, tá bom? Os cabeçalhos de linha, cabeçalho de coluna, eu tiro fora, trabalho apenas com os valores. Isso aqui é uma matriz, tá? Então, numa matriz, eu tenho os elementos, que são os números, tá? Então, repara, o 38 é um elemento, o 18 é um elemento, 16 é um elemento, ou seja, cada númerozinho desse aqui é um elemento, certo? Que estão dispostos em linhas, que são as filas horizontais, junto com colunas, que são as filas verticais, tá? Então, eu tenho aqui uma linha, outra linha, mais uma linha, e aqui na vertical eu tenho as colunas, tá? Agora a gente vai para a definição formal, Chama-se matriz do tipo M por N, tá? Toda a tabela com M vezes N elementos, dispostos em M linhas e N colunas. Ou seja, o primeiro número aqui me mostra a quantidade de linhas que eu tenho. E o segundo número me mostra a quantidade de colunas, tá? Se eu voltar nessa tabela aqui, repara que eu tenho 1, 2, 3 linhas, certo? Então, aqui eu tenho 3 linhas. E 1, 2, 3, 4 colunas. Lembra que o M me mostra a quantidade de linhas e o N me mostra a quantidade de colunas. Então, essa matriz aqui é uma matriz do tipo 3 por 4, 3 linhas e 4 colunas. E o número de elementos dela, quantos elementos eu tenho, eu pego e faço o M vezes o N. 3 vezes 4 são 12 elementos, tá? Então, essa definição feia aqui é resumida assim. E quando eu falo o tamanho M por N da matriz, número de linhas por número de colunas, a gente também chama isso aqui de ordem da matriz, tá? Então, neste exemplo aqui, nós temos uma matriz de ordem
nós temos uma matriz de ordem 3×4, 3 linhas por 4 colunas. Só isso. Como exemplo, a gente tem isso daqui, ó. Em 2008, a expectativa de vida do brasileiro era de 73 anos. É possível detalhar essa informação por meio da tabela que mostra essa expectativa de vida. Então, eu tenho aqui a tabela. Se eu pegar apenas os números, 69,1, 74,9, 65, 66,5, 73,8, 71,6, 78,5, 71,6, 78,5, estica mais um pouquinho, 70,6 e 77,5, eu tenho uma matriz. O M, que é a quantidade de linhas, repara que são 2 linhas. O N, que é o total de colunas, repara que é 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, eu tenho uma matriz do tipo 2 por 5. 2 linhas por 5 colunas, tá? Ah, mas de onde que eu uso isso daqui? A teoria das matrizes tem várias aplicações em diversas áreas, por exemplo, computação, engenharia, física, economia, administração, entre muitas outras. Na matemática, as matrizes integram uma teoria chamada álgebra linear. Então, tem um ramo de estudo da matemática que chama-se álgebra linear. E a base da álgebra linear é a matriz, né? E ali dentro da álgebra linear a gente vai ver os determinantes, que é o próximo assunto que a gente vai ver, os sistemas lineares e por aí vai, tá? Então, tudo isso daqui, ó, utiliza a álgebra linear, tá? Bom, representação. A gente viu que eu posso pegar e fazer aqui uma tabelinha, né, apenas com os números. Se eu pegar essa tabela aqui, que me mostra o faturamento de 3 filiais de uma empresa nos meses de janeiro e fevereiro, né, eu posso fazer assim. Pegar a parte numérica, 1.850, 765.000, 2.340.000, estico mais um pouquinho, né? Olha que coisa mais mal feita que está ficando, não tem problema. 2.014.000, 1.023.000, 1.890, 1.890. Ou seja, se eu pegar apenas a parte numérica, eu tenho aqui um esboço da matriz. Só que assim fica muito feio, né? Então, eu posso pegar essa tabela e representar dos seguintes formatos, tá? De uma maneira mais curta. De que jeito? Pegando, nomeando essa matriz por uma letra maiúscula e colocando seus elementos ou entre colchetes, tá? Então, ó, abri colchete, fechei colchete, coloquei os elementos aqui e escolho uma letra maiúscula para dar nome para essa matriz. Por exemplo, matriz A. Posso utilizar barras duplas, né? Parzinho de barrinha do mesmo tamanho dos dois lados, e dou lá o nome da matriz, ou parênteses. Detalhe, os mais utilizados, né, as maneiras mais utilizadas são as duas a primeira e a última. Representar a matriz entre colchete e entre parênteses. E são essas duas representações que a gente vai utilizar a partir de agora, tá? Então, ao invés de ficar colocando aqui os risquinhos de linha e coluna, não. Eu abro e fecho o colchete, coloco os elementos bonitinho aqui, ou abro e fecho o parêntese. Aí, se eu quiser usar barra dupla, sem problema nenhum. Só que é uma representação muito pouco utilizada, tá? Um elemento de uma matriz é representado, né, ou nomeado por uma letra minúscula. Então, ó, na minha matriz A, eu tenho os elementos Azinho, né? Matriz A, cada elemento é um Azinho. Acompanhada por um duplo índice, 2 numerozinhos aqui embaixo, que geralmente a gente chama de índice I e índice J. Então, eu tenho aqui na minha matriz A os elementos Azinho com 2 índices, um I e um J. Ah, mas o que é esse I e o que esse J me mostra?
O primeiro número, o i, me mostra a linha onde está o elemento. E o segundo número, que é o j, me mostra a coluna onde está o elemento. Então, o i me mostra a linha e o j me mostra a coluna. Por exemplo, este elemento aqui, onde que ele está, né? Repara que ele está na... Aí, para eu nomear as linhas. Linha 1, linha 2, linha 3, de cima para baixo. E as colunas eu nomeio da esquerda para a direita. Então, eu tenho coluna 1, coluna 2. Então, esse carinha aqui está na linha 2, cruzando com a coluna 2. Ó. Então, esse elemento é o A2, 2. Lembra que o primeiro númerozinho aqui me mostra a linha onde ele está e o segundo me mostra a coluna onde ele está. Então, o elemento A22 é aquele elemento 1.023.000. E esse outro elemento aqui, esse carinha aqui. Repara que esse cara aqui está na linha 2 e coluna 1. Então, este elemento aqui é o elemento A21. Lembra que o primeiro número me mostra a linha e o segundo número me mostra a coluna. Então, o elemento A21 é o 765.000, tá certo? Como exemplo, ó, dada essa matriz aqui, qual é a sua ordem? Ordem é colocar o m por n, né? Lembra que o m me mostra o número de linhas e o n me mostra o número de colunas, né? Então, repara que essa matriz aqui, ela vai ter a linha 1, a linha 2, a linha 3. Então, o m aqui é 3. E ela vai ter, a coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, o n também é 3. Então, essa matriz aqui é uma matriz de ordem 3 por 3. E no item B, pediu para dar o valor dos seguintes elementos. Primeiro, o elemento A11. Quem que é o elemento A11? Não é A11, tá? É 11. Lembra que o primeiro númerozinho aqui me mostra a linha e o segundo me mostra a coluna, né? Então, o elemento A11 é o carinha que está no cruzamento da primeira linha com a primeira coluna. Então, é esse carinha aqui, ó, é o 7, tá? Então, o elemento A11 vale 7, tá aqui. E o elemento A21, não é A21, tá? Deixa eu fazer mais bonitinho. É A21, segunda linha e primeira coluna. Então, eu vou aqui trocar a ferramenta e vejo, ó, segunda linha é essa aqui, cruzando com a primeira coluna. Então, o elemento A21 é o 2. O próximo aqui, o elemento A33, quer dizer que ele está na linha 3 com coluna 3. Então, vamos procurar onde que esse cidadão está. Linha 3 é essa linha toda, coluna 3 é essa coluna, o cruzamento delas me dá este elemento aqui. Então, o elemento A33 é o menos 6. E, por fim, o elemento A31. O elemento A31 é o elemento que está na linha 3, cruzamento com a coluna 1. Então, é esse elemento aqui, o menos 1.
E só para a gente ver a diferença que dá, vou colocar um a mais para mim por conta aqui. O A31, né, é o cara que está na linha 3 e coluna 1. Já o A13 é o cara que está na linha 1 e coluna 3. Então, para a gente localizar onde que esse cidadão se encontra, eu venho aqui, ó, linha 1, coluna 3. Ó, repara que não é o mesmo elemento, tá? Então, o A13 vale 0, tá certo? Bom, aí, pessoal, seguindo, nós temos algumas matrizes especiais, né? Alguns tipos de matrizes características que acabam se destacando, né? O primeiro tipo é a matriz linha, que é a matriz que possui uma única linha. A gente fala que é uma matriz de ordem 1 por n, né? Ou seja, uma linha e quantas colunas eu quiser colocar. Então, olha o exemplo. Essa matriz aqui, a matriz A, que é a 3, 4, menos 1, ela tem uma linha por 3 colunas. Já a matriz coluna é uma matriz que possui uma única coluna. Então, ela é ordem M, ou seja, tem quantas linhas eu quiser colocar e apenas uma coluna. Olha esse exemplo aqui. A matriz B, os elementos dela são 4, 0, o π, 2 e menos 100. Então, ela é uma matriz do tipo 1, 2, 3, 4, 5 linhas por apenas uma coluna. Certo? Próximo tipo é a matriz nula. Todos os seus elementos são zero. Ó. A gente, inclusive, chama a matriz nula por O. Tá? Então, eu pego, monto a matriz e vou enchendo ela com zeros. Então, essa aqui é uma matriz nula do tipo 3 por 3. Um tipo especial que a gente usa muito é a matriz quadrada. Na matriz quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas. Tanto que a gente tem uma matriz, então, do tipo n por n. E para não ter que colocar, por exemplo, uma matriz do tipo 3 por 3, 4 por 4, a gente simplesmente fala que ela é uma matriz de ordem n. Então, por exemplo, essa matriz A tem apenas o elemento menos 8. Então, ela tem uma linha com uma coluna. Então, ela é uma matriz quadrada 1 por 1. Para não ter que ficar escrevendo que ela é 1 por 1, é muito mais fácil, muito mais rápido falar que ela é uma matriz de ordem 1. Já essa daqui, repara que a gente tem nessa matriz duas linhas, ó, linha 1, linha 2 e duas colunas, coluna 1, coluna 2. Matriz quadrada, quantidade de linhas igual de colunas, do tipo 2 por 2. Para não escrever isso, matriz de ordem 2, tá? Essa aqui, linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, matriz quadrada, né? Quantidade de linhas igual de colunas, do tipo 3 por 3, mais fácil falar que ela é de ordem 3, tá? Lembrando, isso aqui só vale para matriz quadrada. Essa aqui, por exemplo, é uma matriz de ordem 5 por 1, né? Já que a quantidade de linhas é diferente da de colunas, tá bom? E aí, na matriz quadrada, nós podemos destacar duas diagonais, a principal e a secundária, tá? A diagonal principal, pessoal, eu vou pegar os elementos na diagonal vindo de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ó. Então, essa aqui que eu estou pintando de amarelinho é a diagonal principal. Ó. E repara numa coisa. Na diagonal principal, eu tenho o elemento B11 e o elemento B22. Né? Então, e nessa aqui, olha a diagonal principal. Chamei matriz C, C11, C22 e C33. Né? Na diagonal principal, nós temos os elementos que possuem índices iguais. Ó. Então,
os elementos que têm índice igual formam a diagonal principal. Já a outra diagonal, que é essa daqui, ó, é a secundária. Então, a outra diagonal é a diagonal secundária. Então, olha ela aqui, ó, diagonal secundária, tá bom? Bom, seguindo aqui com as matrizes especiais, né, outra bastante relevante é a matriz diagonal. Primeiramente, matriz diagonal tem que ser uma matriz quadrada. Os elementos que estão fora da diagonal principal são nulos. Então, repara, vou pintar aqui a diagonal principal. É o 12, o 21 e esse menos 1/3. Então, esses elementos aqui não são zero. Agora, os demais elementos da matriz são nulos, é tudo zero. Então, se numa matriz quadrada todo mundo for igual a zero menos a diagonal principal, eu tenho uma matriz diagonal, tá? Outro caso específico, matriz identidade ou matriz unidade. A gente chama mais de matriz identidade, tá? Os elementos que estão fora da diagonal principal são nulos, tá? Então, nós temos aqui um caso de matriz diagonal, tá? É um caso específico dela. E os elementos da diagonal principal são iguais à unidade. O que é a unidade? 1. Então, repara, todo mundo que está na diagonal principal vale 1. Só tem essa diagonal, aqui vale 1 e aqui vale 1, tá? O resto é tudo zero. Então, é uma matriz diagonal, que é a diagonal principal, todo mundo vale 1. E ela é tão importante que a gente até dá um nome para ela, né? A gente chama ela de matriz I de ordem N. Então, ó, I1, matriz identidade, eu sei por causa do I aqui, de ordem 1, porque o índice dela já está me mostrando. Essa aqui, I2, matriz identidade, porque eu chamei ela de matriz I, de ordem 2. I3, matriz identidade de ordem 3. E vai indo assim, I4, I5 e por aí vai, tá bom? Outro caso especial, a matriz oposta, né? Se eu tenho uma matriz A, a sua oposta, que eu chamo de menos A, é obtida trocando-se os sinais dos elementos da matriz A. Então, por exemplo, eu tenho essa matriz A aqui, 1, menos 11, 6 e 9. A matriz menos A, eu vou pegar os elementos dela e trocar o sinal. Então, se aqui é 1, na oposta vai ser menos 1. Se aqui é 11 na matriz original, na oposta vai ser 11 positivo. Na original é 6, então na oposta é menos 6. Na original é 9, na oposta, menos 9. Tá bom? Já a transposta, que nós indicamos por A com um T em cima, né? É uma matriz que vai ter as linhas ordenadamente iguais às colunas e as colunas ordenadamente iguais às linhas. Não entendi nada. Eu simplesmente faço o seguinte, pego a linha da matriz e transformo em coluna. Ou coluna vira linha, tá? Então, olha só. Essa matriz A aqui é uma matriz do tipo 2, duas linhas, por 1, 2, 3 colunas. A matriz A transposta vai ser do tipo 3 por 2. Por quê? Cada linha, lembra que o primeiro índice aqui me mostra a quantidade de linhas, vai virar uma coluna. E cada coluna vai virar uma linha, tá? Então, olha só. Essa primeira linha aqui da matriz A vai virar, então, a primeira coluna da matriz A transposta. Então, ó, 803 era a linha, 803 virou coluna. A segunda linha aqui, que é essa aqui, ó, 21, menos 4 e 1.
né? Então, a segunda linha vira a segunda coluna, 21 menos 4 e 1. Tá feito. Então, linha virou coluna, tá? Ou coluna virou linha. Aqui, ó. 8, 21 era a primeira linha, a primeira coluna. 8, 21 virou a primeira linha. 0 menos 4 era a segunda coluna. 0 menos 4 virou segunda linha. 13, 1 era a terceira coluna. Opa, aqui faltou 1. 13, 1 virou a terceira linha. Deixa eu só arrumar aqui que é 13 e não 3, tá bom? Aqui é um 1. Como exemplo, ó, dê a transposta das seguintes matrizes. Então, eu tenho aqui a matriz A. A matriz A transposta, eu indico que é transposta colocando esse T. Lembra que essa matriz A é do tipo 1, 2, 3 linhas por 2 colunas. A transposta, então, vai virar 2 por 3, né? 2 linhas e 3 colunas. De que jeito? Primeira linha vira primeira coluna. Segunda linha vira segunda coluna. Terceira linha vira terceira coluna. Só isso, tá? A matriz B é essa coisa aqui. A B transposta vai ficar. Eu tenho uma linha por 3 colunas, né? A matriz B transposta vai ter 3 linhas por uma coluna. Então, essa linha vira uma coluna, ó. 2/5, 0 e menos raiz de 3. Já a matriz C. Repara que essa aqui é uma matriz linha. E ela virou, na transposta, uma matriz coluna. Já a matriz C é uma matriz coluna, tem apenas uma coluna. E C transposta vai virar, então, uma matriz linha, né? Vai ser uma matriz linha, né? Já que coluna vira linha. Então, 1, 2, 3, 4. Ó. Primeira linha vira primeira coluna, segunda linha vira segunda coluna, terceira linha vira terceira coluna, quarta linha vira quarta coluna, tá bom? Por enquanto é isso, pessoal. Bons estudos a todos. Até mais.